Em uma manhã nebulosa de março de 2015, o biólogo e pesquisador de campo Dr. Marcos Benedetti fazia sua rotina de coleta de amostras vegetais nas densas florestas do Parque Nacional de Aparados da Serra, quando tropeçou em algo que mudaria para sempre sua percepção sobre os mistérios que a natureza pode esconder. Entre as raízes entrelaçadas de uma antiga figueira centenária, parcialmente expostas pela erosão de 2 décadas de chuvas torrenciais, havia restos ósseos humanos que pareciam ter sido literalmente engolidos pela própria árvore. A descoberta de Benedetti não era apenas macabra, era impossível, segundo as leis da natureza que ele conhecia. Os ossos não estavam simplesmente enterrados próximos às raízes. Estavam fisicamente entrelaçados com elas, como se a árvore tivesse crescido ao redor dos restos mortais, incorporando-os à sua própria estrutura durante anos de crescimento lento e constante. Era como se a figueira houvesse se alimentado dos corpos, transformando-os em parte de si mesma. O que tornava a descoberta ainda mais perturbadora era a perfeita preservação de alguns objetos pessoais encontrados junto aos ossos. Uma aliança de ouro com uma inscrição que ainda era legível, fragmentos de roupas sintéticas que haviam resistido ao tempo e, mais intrigante, uma câmera fotográfica analógica em uma capa impermeável que havia protegido milagrosamente os filmes em seu interior durante 20 anos de exposição aos elementos. Benedetti, com 15 anos de experiência em trabalho de campo, imediatamente reconheceu que estava diante de algo que exigia investigação policial. Usando seu telefone satelital, contactou as autoridades de Canela, a cidade mais próxima, relatando a descoberta de restos humanos em circunstâncias altamente incomuns. Em menos de 2 horas, uma equipe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, acompanhada por peritos criminais e um antropólogo forense, havia chegado ao local. A análise preliminar dos restos revelou evidências de pelo menos 2 pessoas, fragmentos de crânios que indicavam um homem e uma mulher, ambos aparentemente jovens adultos quando morreram. A preservação diferencial dos ossos, alguns completamente integrados às raízes da árvore, outros apenas parcialmente envolvidos, sugeria que os corpos haviam sido colocados ali em momentos ligeiramente diferentes, ou que haviam sofrido processos de decomposição distintos. O delegado responsável pelo caso, Carlos Medeiros, veterano com 25 anos de experiência na Polícia Civil Gaúcha, admitiu mais tarde que nunca havia visto nada similar. Era como se a própria floresta tivesse decidido preservar evidências de um crime, observou durante uma entrevista coletiva. As raízes não apenas envolviam os ossos, elas os mantinham em posições específicas, quase como se estivessem tentando nos contar uma história. A inscrição na aliança forneceu a primeira pista crucial para identificar as vítimas. Gravadas em letra cursiva elegante estavam as iniciais MS Hearts RC, seguidas da data 14/02/1995. Uma busca nos registros policiais de pessoas desaparecidas revelou uma correspondência quase imediata. Marina Santos e Roberto Carvalho, um jovem casal de Porto Alegre que havia desaparecido sem deixar rastros durante um acampamento romântico na Serra Gaúcha em fevereiro de 1995. Marina Santos, então com 26 anos, era professora de arte em uma escola particular de Porto Alegre, conhecida por sua paixão pela natureza e fotografia. Roberto Carvalho, de 28 anos, trabalhava como engenheiro civil em uma empresa de construção e era um campista experiente que havia explorado praticamente todas as trilhas e parques da região serrana do estado. O casal estava junto há 3 anos e havia se noivado apenas 1 mês antes da viagem fatal. A investigação original de 1995 havia sido extensa, mas frustrante. Marina e Roberto haviam partido de Porto Alegre na manhã de 10 de fevereiro de 1995,
dirigindo o Volkswagen Gol verde de Roberto, carregado com equipamentos de camping de alta qualidade e provisões para uma semana de acampamento na região de Aparados da Serra. Haviam informado familiares e amigos que pretendiam acampar em locais selvagens, longe das áreas turísticas convencionais, buscando privacidade e contato autêntico com a natureza. O casal foi visto pela última vez na tarde de 11 de fevereiro, em um posto de gasolina em Cambará do Sul, onde abasteceram o carro e compraram suprimentos adicionais. O funcionário do posto, José Ribeiro, lembrava-se bem deles, porque Marina havia perguntado sobre trilhas menos conhecidas na região, mostrando particular interesse em áreas onde pudessem acampar sem encontrar outros turistas. Eles pareciam muito apaixonados e animados com a aventura, recordou Ribeiro anos depois. A moça tirou várias fotos do posto e das montanhas ao fundo. O rapaz estudava um mapa detalhado da região, marcando pontos com uma caneta vermelha. Pareciam saber exatamente onde queriam ir. Quando o casal não retornou na data prevista, 17 de fevereiro, suas famílias inicialmente não se preocuparam excessivamente. Roberto era conhecido por ser aventureiro e, às vezes, estendia seus acampamentos quando encontrava locais particularmente interessantes. Foi apenas quando não compareceram ao trabalho na segunda-feira, 20 de fevereiro, que a preocupação se transformou em alarme. A busca inicial foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, com apoio de equipes de resgate voluntárias e cães farejadores. O Volkswagen Gol de Roberto foi encontrado 3 dias depois, estacionado em uma estrada de terra que levava a uma das entradas menos utilizadas do Parque Nacional de Aparados da Serra. O veículo estava trancado, sem sinais de violência, com todos os documentos e valores ainda no interior. O que intrigou os investigadores foi a organização meticulosa deixada no carro. Um mapa detalhado da região estava dobrado no painel, com uma rota claramente marcada em caneta vermelha, leading to a área específica da floresta. Uma lista manuscrita por Marina detalhava os suprimentos que haviam levado, os locais onde pretendiam acampar e até mesmo um cronograma dia a dia de suas atividades planejadas. Era óbvio que eles não haviam desaparecido impulsivamente, observou o então delegado responsável pelo caso, Antônio Silveira, agora aposentado. Tinha sido um planejamento cuidadoso, quase científico. Roberto havia estudado a topografia da região, identificado fontes de água, calculado distâncias entre pontos de acampamento. Marina havia pesquisado a flora e fauna local, marcando espécies que queria fotografar. A busca na floresta continuou por 2 semanas, cobrindo um raio de 15 quilômetros ao redor do local onde o carro havia sido encontrado. Equipes especializadas em resgate em montanha exploraram cânions, cavernas e áreas de difícil acesso. Helicópteros da Brigada Militar rastrearam a região de cima, usando tanto observação visual quanto equipamentos de detecção de calor. Durante a busca, foram encontradas algumas pistas intrigantes, mas inconclusivas. Uma barraca de camping moderna foi localizada em uma clareira a cerca de 3 quilômetros do carro, armada de forma profissional, mas abandonada. Dentro da barraca, os investigadores encontraram algumas roupas do casal, equipamentos de camping e o que parecia ser um diário de viagem iniciado por Marina. As últimas entradas no diário, datadas de 12 e 13 de fevereiro, descreviam uma experiência de camping idílica. Marina escrevia sobre a beleza selvagem da floresta, a variedade impressionante de vida selvagem que haviam observado, e sua excitação em explorar áreas onde nenhum turista jamais havia pisado. Roberto havia contribuído com algumas observações técnicas sobre a geografia local e anotações sobre fontes de água e pontos de interesse geológico. Mais perturbadora era a entrada final de Marina, datada de 13 de fevereiro.
Roberto descobriu algo incrível hoje. Uma formação rochosa, que não aparece em nenhum mapa, com símbolos antigos gravados na pedra. Amanhã vamos explorar mais profundamente. Tenho a sensação de que vamos descobrir algo que ninguém viu antes. É emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Apesar de buscas extensivas, a formação rochosa com símbolos antigos mencionada por Marina nunca foi localizada. Os investigadores teorizam que o casal pode ter se aventurado em áreas ainda mais remotas da floresta, possivelmente seguindo trilhas de animais ou explorando regiões não mapeadas. A investigação também revelou que Roberto havia retirado uma quantia significativa de dinheiro, R$ 2.000, uma soma considerável em 1995, de sua conta bancária na véspera da viagem. Quando questionada, sua família explicou que Roberto sempre levava dinheiro extra em suas aventuras, preferindo não depender de cartões de crédito em áreas remotas. Uma teoria que ganhou força durante a investigação original foi a possibilidade de acidente. A região de Aparados da Serra é conhecida por seus cânions profundos, quedas d'água perigosas e terreno rochoso instável. Investigadores especularam que o casal poderia ter sofrido uma queda em um dos muitos precipícios da área, com os corpos ficando inacessíveis em locais que a busca não conseguiu alcançar. Outra teoria considerou a possibilidade de encontro com animais selvagens. Embora ataques de animais a humanos sejam raros na região, a presença de onças pardas, cobras venenosas e outros animais potencialmente perigosos não poderia ser descartada, especialmente se o casal tivesse se aventurado em territórios selvagens durante a noite. Uma terceira teoria, menos discutida publicamente, mas seriamente considerada pelos investigadores, era a possibilidade de crime. A quantidade de dinheiro que Roberto havia sacado, combinada com o isolamento da área onde estavam acampando, poderia ter atraído a atenção de criminosos locais. No entanto, a ausência de sinais de luta na barraca abandonada e a natureza organizada de seus pertences tornava esta teoria menos provável. Conforme semanas se transformaram em meses sem novos desenvolvimentos, o caso gradualmente saiu das manchetes. As famílias de Marina e Roberto continuaram pressionando por investigações, contrataram detetives particulares e até mesmo organizaram buscas independentes com voluntários, mas nenhum esforço produziu evidências adicionais. O pai de Marina, professor universitário aposentado Dr. Paulo Santos, dedicou anos de sua vida tentando resolver o mistério. Ele estudou mapas topográficos detalhados, entrevistou moradores locais e até mesmo aprendeu técnicas básicas de rastreamento para poder explorar pessoalmente áreas onde acreditava que sua filha poderia estar. Marina era minha única filha, disse Dr. Santos durante uma entrevista em 2005, no 10º aniversário do desaparecimento. Ela tinha toda a vida pela frente, estava planejando se casar, falava sobre ter filhos. Não consigo aceitar que simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Em algum lugar naquela floresta estão as respostas que precisamos. A mãe de Roberto, Dona Conceição Carvalho, desenvolveu uma crença quase mística de que seu filho ainda estava vivo em algum lugar. Roberto era forte, inteligente, conhecia a floresta melhor que qualquer guia profissional, insistia. Se algo tivesse acontecido com ele, teria encontrado uma maneira de sobreviver, de nos enviar um sinal. Durante os anos que se seguiram, houve esporádicos relatórios de avistamentos do casal em várias partes do Brasil e até mesmo em outros países da América do Sul. Todos esses relatórios foram investigados e se mostraram falsos ou baseados em identificações equivocadas. O caso ocasionalmente ressurgia na mídia, especialmente durante aniversários significativos ou quando outros casos de desaparecimento na região ganhavam atenção pública.
Programas de televisão sobre mistérios não resolvidos apresentaram a história várias vezes, gerando novas teorias e especulações, mas nunca evidências concretas. Uma das teorias mais persistentes, especialmente popular entre entusiastas de teorias conspiratórias, sugeriu que Marina e Roberto haviam descoberto algo na floresta que não deveriam ter visto. Talvez atividades ilegais como contrabando ou cultivo de drogas, e foram eliminados para proteger segredos criminosos. Esta teoria ganhou credibilidade quando, em 2003, autoridades descobriram uma operação significativa de cultivo de maconha em uma área remota da Serra Gaúcha, não muito distante de onde o casal havia sido visto pela última vez. Os operadores da plantação haviam estado ativos na região desde pelo menos 1993, segundo investigações posteriores. No entanto, quando interrogados, os criminosos negaram qualquer conhecimento sobre Marina e Roberto, e análises de seus territórios operacionais mostraram que estavam situados a pelo menos 20 quilômetros da área onde o casal havia acampado. À medida que anos passavam, mesmo os investigadores mais dedicados começaram a aceitar que o caso provavelmente nunca seria resolvido. Os arquivos foram eventualmente transferidos para a seção de casos frios, onde permaneceram por mais de uma década. Foi durante este período de aparente dormência que a natureza começou a revelar seus segredos. O crescimento das raízes da figueira centenária havia sido um processo lento, mas constante durante 2 décadas. A árvore, localizada em uma depressão natural que recebia escoamento de água de chuva das encostas circundantes, havia experimentado um crescimento excepcional durante os anos 2000 e 2010. Ironicamente, foi a própria erosão, causada por chuvas particularmente intensas durante o verão de 2014 e 2015, que finalmente expôs o que a árvore havia estado escondendo. As mesmas forças naturais que haviam ajudado a ocultar os restos de Marina e Roberto eventualmente conspiraram para revelá-los, quando o Dr. Benedetti fez sua descoberta macabra naquela manhã de março. Ele não sabia que estava olhando para a solução de um dos casos de desaparecimento mais desconcertantes na história do Rio Grande do Sul. Mas conforme os peritos examinaram os ossos entrelaçados nas raízes, ficou claro que a floresta havia preservado não apenas os restos físicos do casal, mas também evidências que poderiam finalmente explicar o que havia acontecido com Marina Santos e Roberto Carvalho durante aqueles dias fatais de fevereiro de 1995. A câmera fotográfica de Marina, protegida por sua capa impermeável, revelou-se conter não apenas imagens de sua viagem final, mas também fotografias que contariam uma história que ninguém havia imaginado. As últimas fotos no filme sugeriam que o casal havia de fato encontrado algo extraordinário na floresta, algo que custou suas vidas, mas que havia permanecido escondido até que as próprias raízes da terra decidiram compartilhar seus segredos. A revelação do que realmente aconteceu com Marina e Roberto estava prestes a chegar, 2 décadas depois de suas mortes, através das próprias forças naturais que os haviam escondido por tanto tempo. O Laboratório de Perícia Criminal da Polícia Civil em Porto Alegre nunca havia processado evidências fotográficas tão antigas e em circunstâncias tão incomuns. Os 3 rolos de filme encontrados na câmera de Marina Santos haviam sido preservados de forma quase milagrosa pela capa impermeável profissional que ela havia usado. Mas ainda assim, depois de 20 anos expostos à umidade da floresta, sua revelação exigia técnicas especializadas que testavam os limites da ciência forense. O perito em fotografia criminal, Dr. Fernando Machado, trabalhou durante 2 semanas desenvolvendo um processo especial para revelar os filmes sem danificar as imagens potencialmente cruciais.
Utilizando químicos de revelação de baixa agressividade e temperaturas controladas, conseguiu extrair imagens de qualidade surpreendente dos 3 rolos, totalizando 78 fotografias que documentavam os últimos dias de vida de Marina e Roberto. As primeiras fotografias eram exatamente o que a família esperava ver. Imagens alegres do casal durante os preparativos da viagem, fotos da paisagem deslumbrante da Serra Gaúcha, selfies românticos em pontos panorâmicos e documentação cuidadosa de sua jornada pela floresta. Marina havia fotografado metodicamente cada etapa de sua aventura, desde o momento em que saíram de Porto Alegre até a instalação de seu acampamento na clareira onde sua barraca havia sido encontrada. Mas foi nas últimas 20 fotografias que a história tomou um rumo completamente inesperado e perturbador. A fotografia número 59 mostrava Roberto apontando excitadamente para algo fora do enquadramento da câmera. Sua expressão era de pura euforia, como alguém que havia feito uma descoberta extraordinária. A foto seguinte revelava o objeto de sua excitação, uma formação rochosa parcialmente coberta por vegetação que claramente não era natural. As rochas haviam sido organizadas deliberadamente em padrões geométricos complexos, criando uma estrutura que lembrava vagamente um anfiteatro ou templo primitivo. Mais notável ainda eram os símbolos gravados profundamente na pedra. Não eram desenhos rupestres primitivos, mas caracteres elaborados que pareciam seguir um sistema de escrita sofisticado e completamente desconhecido. Dr. Machado chamou imediatamente especialistas em arqueologia e linguística para examinar as fotografias. Dr. Helena Vargas, arqueóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ficou perplexa ao analisar as imagens. Estes símbolos não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido das culturas indígenas da região, explicou o Dr. Vargas ao delegado Medeiros. Na verdade, não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido de qualquer cultura das Américas. A complexidade e sofisticação sugerem uma civilização com conhecimentos avançados de matemática e astronomia. E as fotografias seguintes documentavam Marina e Roberto explorando meticulosamente a estrutura rochosa. Eles haviam descoberto que os símbolos não estavam apenas na superfície visível, mas continuavam em câmaras subterrâneas acessíveis através de aberturas cuidadosamente disfarçadas na vegetação. A fotografia 65 mostrava Roberto segurando uma lanterna enquanto descia por uma abertura estreita entre as rochas. A expressão em seu rosto havia mudado da euforia inicial para algo mais parecido com preocupação, ou até mesmo medo. Marina havia capturado o momento em que ele olhava para trás, como se estivesse hesitando em continuar a exploração. As próximas imagens foram tiradas no interior da estrutura subterrânea, iluminadas pelo flash da câmera de Marina. O que elas revelaram deixou toda a equipe de investigação em silêncio chocado. As paredes da câmara subterrânea estavam cobertas com milhares de símbolos gravados, mas não eram apenas caracteres escritos. Eram diagramas complexos que pareciam representar mapas estelares, cálculos matemáticos avançados, e o que só poderia ser descrito como esquemas técnicos de algum tipo. Mais perturbador ainda, espalhados pelo chão da câmara, estavam objetos que claramente não pertenciam a nenhuma cultura conhecida. Placas metálicas com superfícies perfeitamente lisas que refletiam a luz do flash de maneiras estranhas, cristais de formas geométricas impossíveis, e o que parecia ser fragmentos de algum tipo de maquinário feito de materiais não identificáveis. Doutor Rafael Oliveira, físico teórico da UFRGS, chamado para consultar sobre as imagens, estudou as fotografias durante horas antes de admitir sua perplexidade total.
Os diagramas nas paredes mostram conhecimentos de física quântica e astrofísica que só desenvolvemos nas últimas décadas, disse Dr. Oliveira. Alguns dos cálculos matemáticos representados são tão avançados que nem mesmo reconheço todas as equações. É como se quem criou isso tivesse conhecimentos científicos séculos à frente de qualquer civilização conhecida. A fotografia 72 mostrava Marina segurando um dos objetos metálicos. A placa parecia estar emitindo uma luz fraca própria, iluminando seu rosto com um brilho azulado etéreo. Sua expressão mostrava uma mistura de fascínio e crescente alarme, como se estivesse começando a perceber que haviam descoberto algo muito além de sua compreensão. As últimas fotografias da sequência documentavam algo ainda mais inquietante. Roberto havia descoberto que a câmara subterrânea se estendia muito mais profundamente do que haviam imaginado inicialmente. As fotos 73 a 76 mostravam túneis que se ramificavam em múltiplas direções, todos cobertos com os mesmos símbolos misteriosos e contendo mais dos objetos inexplicáveis. Mas foi na fotografia 77 que a verdadeira natureza de sua descoberta se tornou aterradoramente clara. A imagem mostrava Roberto parado no final de um dos túneis, iluminado pelo flash da câmera, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, parcialmente visível nas sombras, estavam figuras que claramente não eram humanas. Altas, com proporções anatômicas estranhas e aparentemente vestindo algum tipo de traje ou armadura que refletia a luz de maneiras não naturais. A última fotografia, número 78, havia sido tirada em pânico óbvio. A imagem estava tremida e mal enquadrada, mas mostrava Marina correndo em direção à saída da estrutura subterrânea com as mesmas figuras não humanas claramente visíveis atrás dela, aparentemente em perseguição. O silêncio na sala de evidências foi quebrado apenas quando o delegado Medeiros finalmente conseguiu articular o que todos estavam pensando. O que diabos Marina e Roberto encontraram naquela floresta? A análise das fotografias levantou mais questões do que respostas. Os especialistas consultados, arqueólogos, linguistas, físicos, antropólogos, todos chegaram às mesmas conclusões desconcertantes. A estrutura documentada nas fotos representava conhecimentos e tecnologias que não deveriam existir, especialmente não em uma floresta remota no sul do Brasil. Dr. Vargas coordenou uma expedição imediata para localizar a estrutura rochosa fotografada por Marina. Usando as imagens como guia e os mapas topográficos detalhados da região, a equipe de busca concentrou seus esforços em um raio de 5 quilômetros ao redor do local onde os ossos haviam sido encontrados. O que encontraram após 3 dias de busca intensiva foi ainda mais desconcertante do que as próprias fotografias. A formação rochosa estava lá, exatamente onde as fotos indicavam que deveria estar, mas os símbolos gravados na pedra haviam desaparecido completamente. As superfícies rochosas mostravam sinais claros de que haviam sido recentemente polidas ou tratadas com algum tipo de ácido para remover todas as gravações. As aberturas para as câmaras subterrâneas haviam sido seladas com concreto fresco. Alguém esteve aqui muito recentemente, observou Dr. Vargas enquanto examinava os sinais de trabalho de construção. Este concreto não tem mais de algumas semanas. Quem fez isso sabia exatamente onde procurar e o que remover. A descoberta de que a estrutura havia sido deliberadamente alterada ou destruída nos últimos meses levantou questões ainda mais perturbadoras. Quem sabia sobre a existência da estrutura? Como haviam descoberto que Marina e Roberto a haviam encontrado? E, mais importante, o que estavam tentando esconder? O delegado Medeiros ordenou uma investigação completa sobre quem poderia ter tido acesso à área nos meses anteriores.
Registros de permissões de pesquisa, atividades de construção e até mesmo sobrevoos da região foram examinados meticulosamente. A investigação revelou que uma empresa de consultoria ambiental havia obtido permissões para estudos de impacto ecológico na área exata onde a estrutura estava localizada. A empresa Biotech Solutions Ltda havia sido registrada apenas 6 meses antes, e sua documentação mostrava endereços que se revelaram ser caixas postais e escritórios virtuais. Quando investigadores tentaram localizar os proprietários da Biotech Solutions, descobriram que a empresa havia sido dissolvida oficialmente apenas uma semana após a descoberta dos ossos de Marina e Roberto. Todos os registros corporativos haviam sido removidos e os números de telefone listados estavam desconectados. Estamos claramente lidando com uma operação de acobertamento sofisticada, disse o delegado Medeiros durante uma reunião com sua equipe. Alguém com recursos significativos e conexões poderosas estava monitorando a situação e agiu rapidamente para eliminar evidências quando os corpos foram descobertos. A análise forense dos próprios ossos revelou detalhes adicionais perturbadores sobre as mortes de Marina e Roberto. Embora a decomposição avançada e a integração com as raízes da árvore tornassem difícil determinar a causa exata da morte, havia sinais de que ambos haviam sofrido traumas significativos antes de morrer. Dr. Amanda Silva, a antropóloga forense responsável pela análise, encontrou fraturas nos crânios de ambas as vítimas, que eram consistentes com ferimentos de força contundente. Mais intrigante, análises químicas dos ossos revelaram traços de substâncias que não ocorrem naturalmente no corpo humano. Encontramos concentrações de elementos que são consistentes com exposição à radiação de baixo nível, explicou o Dr. Silva. Não radiação suficiente para matar, mas definitivamente indicativa de exposição a algum tipo de tecnologia avançada ou materiais radioativos. Esta descoberta correlacionou-se com observações sobre a própria figueira centenária que havia crescido ao redor dos restos. Dr. Benedetti, o biólogo que havia feito a descoberta inicial, notou que a árvore mostrava sinais de crescimento acelerado, anômalo, precisamente na área onde os corpos haviam sido depositados. O crescimento desta árvore nos últimos 20 anos foi aproximadamente 3 vezes mais rápido do que seria normal para uma figueira desta idade, observou Dr. Benedetti. É como se ela tivesse sido artificialmente estimulada a crescer mais rapidamente, especificamente ao redor dos corpos. Amostras do solo ao redor da árvore revelaram concentrações anômalas de elementos raros que não ocorrem naturalmente na geologia da região. Alguns destes elementos são usados na fabricação de tecnologias avançadas, incluindo componentes de computadores quânticos e sistemas de propulsão experimental. A evidência acumulada começou a pintar um quadro aterrorizante do que havia acontecido com Marina e Roberto. Eles haviam descoberto acidentalmente algo que não deveriam ter visto, uma estrutura ou instalação que representava tecnologias muito além da compreensão humana atual. Sua descoberta havia sido detectada por quem quer que fosse responsável pela estrutura, resultando em suas mortes. Mas por que os corpos haviam sido depositados junto à figueira, ao invés de simplesmente removidos ou destruídos? A análise das raízes da árvore forneceu uma resposta parcial a esta questão. As raízes mostravam sinais de ter sido deliberadamente treinadas ou dirigidas para crescer ao redor dos corpos, quase como se alguém tivesse usado a árvore como um tipo de túmulo vivo.
Quem fez isso tinha conhecimentos avançados de botânica, explicou o Dr. Benedetti. Eles sabiam exatamente como estimular o crescimento das raízes para envolver os corpos de maneira que os preservasse, mas os mantivesse escondidos. Era um método de ocultação que só seria descoberto por acaso décadas depois. A investigação também revelou que Marina e Roberto não haviam sido as únicas pessoas a desaparecer na região ao longo dos anos. Uma revisão de casos arquivados mostrou pelo menos 6 outros desaparecimentos inexplicados na Serra Gaúcha desde 1980, todos envolvendo pessoas que estavam explorando áreas remotas da floresta. Em cada caso, as vítimas eram indivíduos com conhecimentos técnicos ou científicos, um geólogo que estava estudando formações rochosas incomuns, um biólogo pesquisando espécies raras de plantas, um engenheiro que estava mapeando recursos hídricos da região. Todos haviam desaparecido sem deixar rastros, e nenhum corpo jamais havia sido encontrado. "Estamos vendo um padrão", observou o delegado Medeiros. Pessoas com conhecimentos que poderiam permitir que compreendessem o que estavam vendo estão sendo sistematicamente eliminadas quando se aproximam demais de algo que alguém quer manter secreto. A descoberta mais perturbadora veio quando investigadores digitalizaram e ampliaram digitalmente a última fotografia de Marina. A análise computadorizada da imagem revelou detalhes que não eram visíveis a olho nu. As figuras que apareciam perseguindo Marina não eram completamente não humanas. Elas pareciam ser humanos vestindo algum tipo de equipamento de proteção avançado. "Estes não são alienígenas ou criaturas místicas", explicou o especialista em análise de imagem digital. "São pessoas usando trajes de proteção extremamente sofisticados. O tipo de equipamento que seria usado por militares ou cientistas trabalhando com materiais perigosos." Esta revelação transformou completamente a natureza da investigação. Marina e Roberto não haviam tropeçado em um fenômeno sobrenatural ou extraterrestre. Haviam descoberto uma operação humana altamente classificada que estava sendo conduzida em segredo na floresta brasileira. A questão agora era determinar quem estava por trás da operação e o que exatamente estavam fazendo que justificava o assassinato de civis inocentes para manter o segredo. As fotografias de Marina haviam fornecido evidências de tecnologias que estavam décadas à frente de qualquer coisa publicamente conhecida, sugerindo envolvimento de organizações governamentais ou corporações multinacionais com recursos quase ilimitados. O delegado Medeiros sabia que sua investigação local havia tropeçado em algo muito maior do que um caso de homicídio simples. As implicações das evidências fotográficas eram tão significativas que ele tomou a decisão de contactar autoridades federais, sabendo que o caso provavelmente seria retirado de sua jurisdição. "Estamos lidando com algo que vai muito além da capacidade de uma delegacia local investigar", admitiu Medeiros. "Estas fotografias documentam evidências de tecnologias que poderiam ter implicações para a segurança nacional. Precisamos de recursos e autoridade que só o governo federal pode fornecer." Enquanto os preparativos eram feitos para transferir o caso para autoridades federais, a equipe local continuou analisando as evidências disponíveis. As fotografias de Marina haviam revelado a existência de uma conspiração que se estendia por pelo menos 2 décadas, envolvendo o assassinato sistemático de civis para proteger segredos tecnológicos. Mas as fotografias também haviam documentado evidências de tecnologias que desafiavam a compreensão científica atual. Os símbolos, diagramas e objetos capturados nas imagens sugeriam conhecimentos que iam muito além de qualquer coisa que qualquer governo ou corporação terrestre deveria possuir.
A verdadeira natureza do que Marina e Roberto haviam descoberto na floresta estava prestes a ser revelada, mas a revelação viria com consequências que ninguém na equipe de investigação poderia ter antecipado. A transferência do caso para as autoridades federais aconteceu com uma rapidez que surpreendeu até mesmo o delegado Medeiros. Apenas 48 horas depois de ele ter contactado Brasília, uma equipe da Agência Brasileira de Inteligência chegou a Porto Alegre, acompanhada por especialistas militares e cientistas cujas credenciais eram classificadas como Segurança Nacional. O agente responsável pela Operação Federal, identificado apenas como Comandante Silva, foi direto ao ponto durante sua primeira reunião com a equipe local. O que vocês descobriram através dessas fotografias compromete operações que estão em andamento há mais de 3 décadas, disse ele. A partir de agora, todas as evidências estão sob jurisdição federal e qualquer discussão sobre este caso, fora dos canais oficiais, será considerada traição. Mas, para o delegado Medeiros e sua equipe, a revelação mais chocante não foi a tomada federal do caso. Foi a admissão implícita de que o governo brasileiro sabia sobre a operação na Serra Gaúcha e havia estado envolvido em sua ocultação durante décadas. Dr. Fernando Machado, o perito que havia revelado as fotografias de Marina, foi interrogado intensivamente por 3 dias sobre cada detalhe técnico do processo de revelação. Os federais queriam garantir que nenhuma cópia das imagens existia fora de seu controle. Quando Machado admitiu que havia feito cópias digitais de backup, como parte do protocolo padrão de preservação de evidências, essas cópias foram imediatamente confiscadas e todos os computadores do laboratório foram apreendidos. A família de Marina e Roberto foi informada sobre os desenvolvimentos significativos no caso, mas foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade extensivos que os proibiam de discutir qualquer detalhe da investigação. Dr. Paulo Santos, o pai de Marina, que havia dedicado 20 anos de sua vida tentando descobrir o que havia acontecido com sua filha, foi escoltado para uma reunião em Brasília, onde lhe foram mostradas evidências classificadas. Eles me mostraram coisas que mudaram completamente minha compreensão, não apenas sobre o que aconteceu com Marina, mas sobre a realidade do mundo em que vivemos, disse Dr. Santos a Medeiros numa conversa privada antes de partir para Brasília. Não posso falar sobre detalhes, mas posso dizer que Marina e Roberto morreram porque descobriram algo que o governo considera vital para a segurança nacional. Eles não morreram em vão. Sua descoberta pode ter implicações para toda a humanidade. O comandante Silva eventualmente forneceu à equipe local uma versão sanitizada da verdade, suficiente para satisfazer sua curiosidade profissional, mas sem comprometer a segurança operacional. A história que ele contou era simultaneamente fascinante e aterrorizante. O que Marina e Roberto descobriram, explicou Silva durante uma sessão de briefing classificada, foi um projeto conjunto internacional que opera no Brasil desde 1979. O projeto, conhecido pelo codinome Raízes Profundas, é uma iniciativa de engenharia reversa de tecnologias recuperadas de uma fonte não convencional. Silva explicou que, em 1978, um objeto de origem desconhecida havia colidido com a Terra em uma área remota da Serra Gaúcha. O objeto, que desafiava a classificação usando qualquer conhecimento científico terrestre, havia sido rapidamente isolado por uma operação conjunta envolvendo militares brasileiros, americanos e europeus. O objeto não era de origem terrestre, disse Silva simplesmente. Análises extensivas confirmaram que tanto os materiais quanto as tecnologias representadas eram séculos, possivelmente milênios, mais avançados do que qualquer coisa que nossa civilização havia desenvolvido.
O projeto Raízes Profundas havia sido estabelecido para estudar o objeto e tentar compreender e replicar suas tecnologias. A estrutura subterrânea que Marina e Roberto haviam descoberto era um dos vários laboratórios subterrâneos construídos ao redor do local de impacto, onde cientistas de múltiplas nações trabalhavam para decifrar os segredos tecnológicos do objeto. Durante mais de 15 anos, fizemos progressos limitados, continuou Silva. As tecnologias eram simplesmente muito avançadas para nossa compreensão. Mas no início dos anos 1990, tivemos uma série de avanços significativos. Começamos a compreender os princípios básicos de algumas das tecnologias, especialmente aquelas relacionadas à manipulação de matéria em nível quântico. Foi este progresso que havia tornado a segurança do projeto ainda mais crítica. As tecnologias que estavam começando a compreender tinham potencial para revolucionar completamente a civilização humana, ou destruí-la, dependendo de como fossem aplicadas. As implicações militares eram óbvias, explicou Silva, mas havia também implicações para energia, medicina, computação, até mesmo viagem espacial. Estávamos lidando com conhecimentos que poderiam tornar qualquer nação que os dominasse completamente a potência mundial dominante. O protocolo de segurança para o projeto incluía monitoramento constante de toda a região ao redor dos laboratórios. Sistemas avançados de detecção podiam identificar a presença de qualquer pessoa dentro de um raio de 50 quilômetros dos locais de pesquisa. Na maioria dos casos, intrusos acidentais eram simplesmente monitorados e discretamente desencorajados de retornar à área. Mas Marina e Roberto haviam representado um problema único. Como cientistas treinados, ela em arte e ele em engenharia, tinham conhecimentos suficientes para potencialmente compreender o significado do que estavam vendo. Mais problemático, Marina havia documentado metodicamente sua descoberta com fotografias de alta qualidade. A decisão de eliminá-los não foi tomada levianamente, disse Silva, embora sua voz não mostrasse remorso. Mas eles haviam documentado evidências que, se tornadas públicas, comprometeriam décadas de trabalho e potencialmente desestabilizariam o equilíbrio geopolítico global. O protocolo para lidar com Marina e Roberto havia sido executado por uma equipe de segurança especializada, treinada especificamente para situações de contenção de civis. Eles haviam sido seguidos desde o momento em que descobriram a entrada para a estrutura subterrânea. E quando ficou claro que não deixariam a área sem investigar completamente, a decisão fatal foi tomada. Eles foram neutralizados usando métodos que simulavam morte acidental, explicou Silva. Os corpos foram então depositados em um local onde acreditávamos que nunca seriam encontrados. O método de ocultação usando a figueira foi desenvolvido por nossos especialistas em botânica militar. Era para ser uma solução permanente. A ironia não estava perdida para ninguém na sala. A mesma floresta que havia ocultado o crime por 2 décadas havia eventualmente revelado a verdade através de processos naturais que ninguém havia antecipado. Silva também revelou que os outros desaparecimentos na região ao longo dos anos haviam sido resultado de operações similares de contenção. Infelizmente, a localização dos laboratórios torna encontros acidentais inevitáveis ocasionalmente. Cada situação é avaliada individualmente, mas a segurança do projeto sempre tem prioridade. O delegado Medeiros perguntou sobre a empresa fantasma que havia removido as evidências da estrutura rochosa. Silva confirmou que a Biotech Solutions havia sido uma operação de fachada criada especificamente para responder rapidamente quando os corpos de Marina e Roberto foram descobertos. Temos múltiplas empresas de fachada registradas e prontas para ativação quando situações de contenção surgem, explicou.
A estrutura foi limpa e selada dentro de 72 horas da descoberta dos corpos. Não podíamos permitir que outros investigadores encontrassem evidências físicas da instalação. Quando o Dr. Machado perguntou sobre o destino das tecnologias que estavam sendo estudadas, Silva forneceu uma resposta que era simultaneamente tranquilizadora e inquietante. Muitas das tecnologias desenvolvidas através do projeto Raízes Profundas já estão sendo gradualmente introduzidas na sociedade civil, disse ele. Avanços em computação quântica, medicina regenerativa, materiais avançados. Muitos destes desenvolvimentos, que parecem ser progressos científicos naturais, são, na verdade, aplicações derivadas de nossa pesquisa. Silva explicou que a estratégia de longo prazo era introduzir as tecnologias lentamente ao longo de décadas, para evitar disruption social ou suspeitas sobre suas origens verdadeiras. Se introduzíssemos tudo de uma vez, seria óbvio que algo extraordinário havia acontecido, mas introduzindo gradualmente, como avanços normais da pesquisa humana, podemos beneficiar a humanidade sem causar pânico ou desestabilização. A revelação mais perturbadora veio quando Silva discutiu o objeto original que havia iniciado todo o projeto. O objeto ainda está sendo estudado, disse ele. Depois de mais de 3 décadas de pesquisa, ainda compreendemos apenas uma fração de suas capacidades. Alguns de nossos cientistas acreditam que pode não ser apenas uma nave ou dispositivo, mas uma forma de vida artificial com inteligência própria. Esta possibilidade havia levado a protocolos de segurança ainda mais rigorosos nos últimos anos. Se o objeto é realmente uma forma de vida inteligente, existe a possibilidade de que esteja tentando se comunicar ou até mesmo escapar, explicou Silva. Os laboratórios foram expandidos e reforçados significativamente para conter qualquer eventualidade. Dr. Benedetti, o biólogo que havia feito a descoberta inicial, perguntou sobre os efeitos ambientais que havia observado na figueira e no solo circundante. Silva confirmou que o objeto emitia radiação de baixo nível e outros tipos de energia que ainda não compreendiam completamente. Os efeitos na flora e fauna local têm sido monitorados desde o início do projeto, disse Silva. Na maioria dos casos, os efeitos são benéficos: crescimento acelerado, resistência aumentada a doenças, até mesmo alguns casos de o que só pode ser descrito como evolução acelerada. A figueira que cresceu ao redor dos corpos de Marina e Roberto é um exemplo perfeito. Isso explicava por que os corpos haviam sido deliberadamente depositados próximos à árvore. Os efeitos da radiação desconhecida não apenas estimularam o crescimento acelerado das raízes, mas também preservaram os restos mortais de maneiras que a decomposição normal não teria permitido. Foi uma solução elegante para um problema complexo, admitiu Silva. Os corpos foram preservados, mas escondidos, e qualquer descoberta eventual poderia ser atribuída a fenômenos naturais incomuns em vez de intervenção humana. Conforme a sessão de briefing chegava ao fim, Silva forneceu informações sobre o futuro da investigação. Oficialmente, Marina Santos e Roberto Carvalho morreram em um acidente de camping há 20 anos. Seus corpos foram preservados por condições ambientais únicas e finalmente descobertos devido à erosão natural. Não há evidência de crime e o caso será oficialmente fechado como morte acidental. Todas as evidências físicas, os ossos, os objetos pessoais e especialmente as fotografias, seriam transferidas para arquivos federais classificados. Os membros da equipe de investigação seriam transferidos para outras jurisdições ou promovidos para posições onde seria natural que não discutissem mais o caso. Vocês fizeram um trabalho excelente resolvendo um mistério de 20 anos, disse Silva ao concluir.
Mas agora que a verdade foi revelada, ela deve permanecer protegida. A segurança nacional e, possivelmente, o futuro da humanidade dependem de manter estes segredos. Dr. Machado perguntou sobre as implicações éticas de ocultar descobertas que poderiam beneficiar toda a humanidade. Silva respondeu com uma pergunta própria. Vocês acreditam que a humanidade está pronta para tecnologias que poderiam eliminar a escassez de energia, curar qualquer doença ou permitir viagem mais rápida que a luz? Tecnologias que também poderiam destruir civilizações inteiras se mal utilizadas. A resposta implícita era clara. As tecnologias eram simultaneamente promissoras demais e perigosas demais para serem reveladas publicamente até que a humanidade demonstrasse maturidade suficiente para manejá-las responsavelmente. Nos meses que se seguiram, os membros da equipe de investigação foram discretamente redistribuídos. O delegado Medeiros foi promovido para uma posição administrativa em Brasília. Dr. Machado foi transferido para o Laboratório Forense Federal, onde trabalhou em projetos classificados. Dr. Benedetti recebeu uma bolsa de pesquisa generosa para estudar botânica em uma universidade europeia. Nenhum deles foi autorizado a discutir o caso publicamente, mas todos carregavam o conhecimento de que haviam tocado brevemente um dos segredos mais profundos da civilização moderna. As famílias de Marina e Roberto receberam compensação financeira significativa em troca de seu silêncio contínuo. Dr. Paulo Santos usou sua compensação para estabelecer uma bolsa de estudos em nome de sua filha para estudantes de arte interessados em fotografia de natureza, uma forma de honrar a memória de Marina sem revelar a verdadeira natureza de sua descoberta final. Dona Conceição Carvalho, mãe de Roberto, usou sua compensação para abrir um centro comunitário em Porto Alegre dedicado a ajudar famílias de pessoas desaparecidas. Embora não pudesse falar sobre o que realmente havia acontecido com seu filho, encontrou propósito em ajudar outros que enfrentavam a angústia de não saber o destino de seus entes queridos. O projeto Raízes Profundas continuou suas operações na Serra Gaúcha, agora com protocolos de segurança ainda mais rigorosos. Novas tecnologias de monitoramento foram instaladas para detectar qualquer aproximação civil das instalações, e equipes de contenção foram posicionadas permanentemente na região. Periodicamente, avanços tecnológicos revolucionários eram anunciados por corporações multinacionais ou institutos de pesquisa. Novos materiais com propriedades impossíveis, computadores quânticos com capacidades exponencialmente superiores, tratamentos médicos que pareciam quase mágicos. Cada um destes avanços representava outra pequena aplicação das tecnologias que estavam sendo estudadas nos laboratórios subterrâneos da Serra Gaúcha. 5 anos após a descoberta dos restos de Marina e Roberto, Dr. Benedetti publicou um artigo científico sobre fenômenos de crescimento vegetal acelerado em ambientes de alta mineralização, que descrevia suas observações sobre a figueira sem mencionar qualquer contexto classificado. O artigo gerou interesse considerável na comunidade científica e levou a pesquisas sobre como minerais raros poderiam estimular crescimento vegetal. Pesquisas que eventualmente contribuíram para desenvolvimentos em agricultura sustentável. Era uma forma indireta de permitir que algumas das descobertas beneficiassem a humanidade sem comprometer a segurança do projeto principal. O local onde os corpos foram encontrados foi discretamente integrado a uma área de conservação ambiental, com acesso público restrito por proteção de ecossistema frágil. A figueira centenária foi preservada como um espécime botanicamente significativo, com placas educacionais que explicavam sua idade excepcional e crescimento incomum sem mencionar o que realmente havia estimulado essas características.
Ocasionalmente, turistas visitavam a área e fotografavam a árvore impressionante, sem saber que estavam olhando para o marcador final de uma das descobertas mais significativas na história da humanidade. E o túmulo de duas pessoas jovens que haviam pagado com suas vidas por essa descoberta. A verdade sobre Marina Santos e Roberto Carvalho permaneceu enterrada mais profundamente do que seus corpos jamais estiveram, protegida por camadas de classificação de segurança nacional e a determinação de manter segredos que poderiam alterar fundamentalmente a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. Mas como a própria natureza havia eventualmente revelado seus restos físicos, havia sempre a possibilidade de que a verdade sobre sua descoberta também encontrasse uma maneira de emergir. Os segredos, como as raízes das árvores, têm uma forma de crescer no escuro e, eventualmente, encontrar a luz. Até esse dia chegar, a Serra Gaúcha continua guardando seus mistérios, suas florestas densas, ocultando tecnologias que poderiam transformar o mundo, protegidas pelo silêncio daqueles que sabem e o sacrifício daqueles que descobriram demais. E em algum lugar entre as árvores, os laboratórios subterrâneos continuam seu trabalho, decifrando lentamente os segredos de um objeto que pode ter viajado através das estrelas para chegar à Terra, trazendo consigo conhecimentos que a humanidade ainda está aprendendo a compreender. A história de Marina e Roberto havia terminado tragicamente, mas sua descoberta continuava vivendo, crescendo lentamente como as raízes de uma árvore antiga, espalhando-se através da civilização humana, uma pequena revelação de cada vez, preparando a humanidade para um futuro que eles nunca viveram para ver, mas que ajudaram a tornar possível através de seu sacrifício involuntário nas profundezas da floresta brasileira.